Você já se deparou com uma situação da sua vida em que você se enganou? Assim, você acreditava que uma coisa estava acontecendo e aí depois você percebeu que você estava enganado? Eu já vivi duas experiências assim em sala de aula. Então não sei se você sabe, eu sou professor, mas eu já fui aluno também, como, né, a maioria de vocês. Então me lembro uma vez, cara, eu estava na universidade já, estava estudando na UF, e aí a professora estava dando uma aula lá e um amigo meu fez uma brincadeira. Ele falou um negócio engraçado, que não tinha nada a ver com a professora, ele só falou uma coisa engraçada. A minha turma era muito pequena, porque eu fiz um curso que ninguém fazia, que era grego. Aí a minha turma era pequenininha, então o professor via você o tempo inteiro, assim, sabe? Não tinha como dar aquela de chavada, escapar. Você aqui num público maior, às vezes você dá uma baixada, né? Você some, desaparece. Mas não dava. E aí o meu amigo, foi querer fazer uma piadinha lá, e fez. E aí eu ri da piada. Só que quando a professora viu que a gente estava rindo, ela achou que a gente estava rindo dela. Já aconteceu isso com você? Os professores são meio traumatizados com essa parada de riso. E eu tenho um problema, que eu não sei rir normal, como todo ser humano. Eu só sei rir assim. Para quê? A professora ouviu eu dando aquela risada, aí ela cismou que a gente estava rindo dela e ficou completamente ofendida. Cara, e a gente gostava daquela professora, a gente amava aquela professora e achava que ela sabia muito assim da matéria. Ela dava aula de grego mesmo, sabia muito da matéria. E depois eu tentei explicar para a professora, ela me dava até carona para o terminal. Terminava a aula, eu pegava carona com ela até o terminal de Niterói, para eu voltar para São Gonçalo, minha terra, né, natal e maravilhosa. E aí, poxa, eu tive que ir naquele constrangimento ali, tentar explicar. Ela não se deu por satisfeita, não. Ela achou que a gente estava rindo dela mesmo e estava só deschavando. Teve uma outra situação em que eu já era professor. E aí, e aí eu vi os alunos rindo e eu, pensei, cara, estão zoando tudo, estão zoando a aula. Aí já fiquei chateadão também, aí eu entendi tudo que aconteceu com aquela professora. Já aconteceu assim, de você se enganar? Você achar que era uma coisa e era outra? Não vou nem entrar na questão, né, do coração e das emoções, porque, né, eu vou trazer lembranças ruins. Você se enganar com uma pessoa, achar que era... Não vou entrar nessa parada, não. Não, vamos ficar no lance de professor, aluno, que é o melhor. Marcos capítulo 10. Me enganei, tá vendo? Marcos capítulo 10, a gente vai ver Jesus conversando com os discípulos dele. O que está acontecendo aqui? A vida de Jesus, e eu já falei isso algumas vezes, e você já tinha que estar sabendo, você que frequenta essa parada há mais tempo, a vida de Jesus, de certo modo, sempre apontou para a cruz, sempre apontou para o final, sempre apontou para a sua morte e ressurreição. Então, de certo modo, Jesus sempre estava indo para Jerusalém. A vida de Jesus pode ser dividida dessa maneira: Galileia, indo para Jerusalém, e Jerusalém. Ou Jesus está na Galileia fazendo alguma coisa, ou Jesus está indo para Jerusalém, ou Jesus está em Jerusalém fazendo alguma coisa. Aqui ele está muito pertinho já, indo para Jerusalém, e ele já ensinou os discípulos, já falou muita coisa. Cara, mas parece que os discípulos são como os professores que entendem as coisas de modo distorcido. E por mais que você não seja professor, você é discípulo de Jesus, como eu, e às vezes a gente se engana. Os discípulos de Jesus começam com um papo esquisito. Você vai perceber que na cena aqui estão Tiago, João e a mãe deles. Lembra que Jesus tinha o grupo dos 12, os 12 apóstolos, que era um grupo mais restrito, mais seleto. Nesse grupo mais restrito, mais seleto, Jesus ainda tinha os 3 mais próximos dele: Pedro, Tiago e João, que inclusive fazem parte daquela música, Pedro, Tiago e João no barquinho no Mar da Galileia. Já ouviu essa música? Você que é crente aí, das antigas, raiz,
não é isso? Você conhece, já cantou essa parada. Só que estranhamente, Tiago e João aqui nessa cena dão uma descartada em Pedro. Então, ó, tem um grupo dos 3 mais próximos de Jesus. Só que Tiago e João eram irmãos de sangue. Beleza? Então, o que eles fazem? Eles tiram Pedro da jogada e vão em nome da própria família, com a mãe junto. É muito provável que Tiago e João fossem primos de Jesus, tivessem algum tipo de parentesco com ele. Por isso que a mãe vai junto para interceder. Então é como se fosse assim uma tia de Jesus ali no meio da parada. E eles vão pedir para Jesus o seguinte: como Jesus está indo para Jerusalém e eles estão imaginando que Jesus vai tomar o trono de Davi, naquela terra ali de Jerusalém, e vai muito provavelmente, né, tirar o peso da opressão ali de Roma sobre Jerusalém, eles pensam assim: pô, Jesus vai estabelecer o reino dele, a gente quer ser gente importante nesse reino, então vamos pedir para Jesus botar um de nós à direita e outro à esquerda. Esse negócio de botar à direita e à esquerda é metafórico, beleza? Não significa que um tem que andar sempre do lado direito e o outro andar sempre do lado esquerdo. Não, a parada aqui significa que essa galera queria ser importante, essa galera queria estar acima dos outros, queria mandar nos outros, queria ter autoridade. E aí eles pedem essa parada de Jesus para Jesus. Jesus vai ter um diálogo estranho com eles, vai falar de tomar cálice, de ser batizado. Eles não entendem nada direito, só que aí depois os outros discípulos descobrem. Quando a galera descobre, fica chateada. Por quê? Porque todo mundo quer ser o maioral, não é isso? Todo mundo quer ser o melhor. Quem nunca quis ser o melhor, né, em alguma coisa dessa vida? Quem nunca quis se destacar, eles queriam também. Só que quando os outros descobrem e ficam chateados, Jesus vai ensinar que no reino dele é tudo diferente, cara. Tudo diferente. Você, para ganhar uma bolsa na sua faculdade, você não tem que se destacar? Você não tem que ser o melhor? Você, para ter algum valor na sua vida social, você não precisa se destacar em alguma coisa? Ou ser o mais engraçado, ou ser o mais bonito, ou ser o mais inteligente, ou ser o mais alguma coisa? Eu nunca fui o mais nada. Nunca me destaquei desse jeito. Mas não é assim que as coisas funcionam? E Jesus vai dizer assim: cara, isso é lá fora. Para quem anda comigo é diferente. No meu reino não vai ser dessa maneira. Vocês estão fazendo o pedido errado. Vai ser sobre isso que a gente vai falar nessa noite. E a gente vai tentar tirar lições para a nossa vida. Marcos, capítulo 10, Jesus indo para Jerusalém. Você vai ver que no capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém, ele já está aqui em Jericó, pertinho, do ladinho de Jerusalém. Beleza? Então, ó, Jesus indo para Jerusalém, Marcos capítulo 10, verso 35. Olha o que diz o Evangelho. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles.
mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. É a palavra de Deus. Entenderam a cena? Jesus está diante dos seus discípulos, uma discussão está rolando, porque momentos antes, Tiago e João pediram para ser acima de todos os outros. Jesus diz que lá fora é assim, mas no reino dele é totalmente diferente. Quem quiser ser considerado grande, tem que ser na verdade pequeno. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo dos outros. E Jesus dá o seu próprio exemplo. Quando ele diz o Filho do Homem, ele usa a expressão, que vem lá do Antigo Testamento, e ele fala de si mesmo, ele se refere a si mesmo. E ele diz, olha, eu mesmo não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que me impressiona também é o início ali do diálogo, quando Jesus fala com Tiago e João, e eles dizem que eles estão dispostos a tomar o cálice e a passar pelo batismo, e Jesus diz que vai ser assim mesmo. Tomar o cálice que Jesus vai tomar significa sofrimento. Cálice, de modo geral, na Bíblia, significa sofrimento. É muito provável que no Salmo 23, quando fala que o meu cálice transborda, muito provavelmente está falando ali de sofrimento também. Então, cálice se refere a sofrimento, e batismo da mesma forma. Você talvez não conheça essa história, mas aproximadamente 10 anos depois Tiago morre, e Tiago é morto pela espada. Isso está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, 10 anos depois dessa conversa, em que Jesus falou para eles assim, você não sabe o que você está pedindo, você vai tomar o cálice que eu vou tomar, você vai ser batizado como eu vou, batismo e cálice aqui são sofrimento. E Tiago fala assim, estou disposto a isso. E Jesus fala, vai acontecer assim com você. 10 anos depois, Tiago vai ser morto pela espada porque é crente. E muitos anos depois, provavelmente, João vai ser exilado na ilha de Patmos, como a gente lê lá em Apocalipse. E João vai morrer naquela ilha exilado, depois de terem tentado matar João e não ter conseguido. A história da igreja vai contar isso. Tentam matar o apóstolo João, mas ele sobrevive de modo miraculoso. E aí, como não conseguem matá-lo, levam ele para a ilha de Patmos, para uma prisão. Ele fica aprisionado naquele lugar, e aí ele escreve o livro de Apocalipse e depois vem a morrer. Ou seja, vai ser perseguido, vai sofrer da mesma forma. O que esse texto tem para ensinar para a gente, que é o mais importante? É agora, que sua cabeça começa a se distrair, você começa a olhar para o lado e não prestar atenção no que eu estou falando. Saca só! Primeira lição: quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Isso envolve sofrimento. Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, tem que ser escravo de todos, e isso envolve sofrimento. O termo sofrimento já está envolvido aqui na questão do cálice do batismo, mas no final Jesus reforça isso. Olha só o que ele fala: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Já era suficiente. Eu não vim para ser servido, eu que sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Só que ele complementa com sofrimento, e ele diz, e dar a minha vida em resgate de muitos. Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, naquilo que serve, naquilo que vale, cara, muito provavelmente você pode ter sido o melhor ou não ter sido o melhor em muitas coisas na sua vida. Às vezes a gente é bom na escola e não é bom nos esportes da escola, não é isso? Às vezes a gente é bom nos esportes, mas não é tão bom na escola. Às vezes a gente é ruim em tudo, igual foi meu caso. Nunca fui muito bom na escola, nem no esporte da escola. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, tem que se colocar como escravo.
Você sabe o que é ser escravo? O escravo não tinha direito sobre sua própria vida. O escravo não podia decidir a hora que acordava, beleza? Então o escravo não decide assim, pô, hoje eu vou acordar 10 horas, estou de férias, não é isso? Escola acabou, estudava cedinho, acordei 6 horas da manhã, 5 horas da manhã direto. Agora estou de férias, eu vou acordar mais tarde um pouco, 10 horas da manhã. O escravo não tem essa decisão. Poxa, hoje eu vou usar tal roupa, hoje eu vou, dar uma volta aí, vou para a praia, vou fazer qualquer coisa da minha vida. O escravo não decide a própria vida. Você já decidiu o que você vai comer alguma vez? Você já entrou num restaurante que você pôde se servir e escolher entre frango e carne assada? O escravo não podia. O escravo comia o que estava no prato, o escravo vestia o que era para ser vestido, o escravo acordava na hora que o Senhor dizia. O pior disso daqui que Jesus diz, cara, e a palavra de Jesus é sinistra. O pior daquilo que Jesus diz é que aqui a nossa posição não é escravo de Cristo, é também, sobretudo, porque Ele é nosso Senhor em última instância, mas Ele está dizendo escravo de todos. Escravo de todos, é o que Ele está dizendo. Imagina, cara, se você fosse escravo de todos. Escravo de todos. Alguém te pede um favor, você vai lá e faz. Alguém te pede outro, você vai lá e faz. Alguém te pede outro, você vai lá e faz. Porque você não tem escolha, você é escravo de todos. Você está aqui para servir as pessoas, para ajudar. Você está aqui para se colocar numa posição abaixo. E isso vai servir de certo modo para que as pessoas vejam que o reino de Cristo está sobre a sua vida agora. Porque quando o reino de Cristo está sobre a nossa vida, nós não reinamos mais sobre nós mesmos. É Cristo quem reina. E agora Ele toma as decisões dEle por mim. E se é necessário que eu tome prejuízos, eu tomo prejuízos para que Ele seja glorificado. E cara, você tem a honra de dizer que você tem tomado prejuízo por causa de Jesus? Tipo assim, você tem se prejudicado para ajudar alguém por causa de Jesus? Consegue ver isso na sua vida de algum modo? Seja no dinheiro, seja no tempo, seja na atenção que você dedica a alguém. Você consegue perceber isso na sua própria vida? É isso que Jesus espera dos seus discípulos. A segunda aplicação que esse texto traz para a gente é a seguinte: no reino de Cristo, a grande referência de servo é o próprio rei. No reino de Cristo, a grande referência de servo é o próprio rei. Jesus, como rei, ele poderia mandar a gente fazer e ele mesmo não fazia nada. Era assim nas histórias dos reis, durante toda a história foi assim. Eu me lembro do Pequeno Príncipe, em que tem uma hora que ele vai para um planeta que só tem uma pessoa, que é um cara que diz que é rei daquele planeta, e ele diz assim, pô, mas eu não tenho quem mandar, tipo assim, não tem um súdito, não tem ninguém, como é que ele pode ser rei de um planeta que não tem ninguém? Porque a função do rei é mandar, e a função de todos é obedecer. Mas Cristo é o rei que, pelo contrário, Ele mesmo serve, e Ele dá a vida dEle como exemplo, e dentro da vida dEle há sofrimento. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Se a gente não toma do seu cálice de sofrimento, se a gente não participa do seu batismo, que é um batismo de sofrimento, a gente não está pronto para reinar com Ele no futuro. A Bíblia diz que você vai reinar com Cristo. Você consegue entender isso? Você que é crente, entregou sua vida a Jesus, você que é crente de verdade, a Bíblia garante que você reinará com Cristo durante a eternidade. Mas você só está pronto para reinar se você puder servir. Tinha um programa de televisão que era assim, uma pessoa que era um chefe, ele se passava por um funcionário comum da empresa, para ele ver como é que era o lidar do funcionário comum da empresa. E ele ia tipo assim para o setor mais rebaixado de todos, vamos dizer, o setor da limpeza,
né, que na cabeça das pessoas é o mais rebaixado de todos. Então, ele ia para esse setor, ele se fingia de funcionário e ficava ali convivendo com a galera. E no final ele se revelava, ele dizia assim: pô galera, olha só, na verdade eu não sou, poxa, desse setor, eu trabalho lá no topo da empresa, eu sou o diretor da empresa, eu sou fulano de tal. E o pessoal ficava assim: meu Deus, fulano de tal. Aquilo era tão impressionante para a gente que estava assistindo aquele programa que só velho assiste, provavelmente você nunca viu na sua vida. Aquilo era tão impressionante para a gente que estava assistindo, a gente se emocionava com aquilo. Mas agora a gente está diante do Deus que se rebaixa para se fazer homem. Aquele que não viu que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas se entregou e viveu uma vida de humilhação, e viveu uma vida que se entrega à morte, morte de cruz, a morte mais sofrida de todas. Ele foi o mais desprezado de todos os homens. Em tudo, a vida de Cristo aponta para o seu sofrimento, para a sua humilhação, para a sua entrega. Momentos depois dele entrar em Jerusalém, Jesus vai vestir uma toalha de escravo, que provavelmente era vestida pelo escravo mais rebaixado de todos. Então olha só, no sistema de emprego desse tempo, você tinha uma galera que era totalmente rebaixada, que eram os escravos. Dentro desses escravos você tinha um escravo que era estrangeiro, que servia dentro da casa se agachando, se ajoelhando e lavando os pés das pessoas que vinham da rua. Pensa, isso aqui, meu amigo, é século I, não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico. Sabe o que acontece? É sujeira em todo canto. As pessoas vinham com os pés imundos das ruas e entravam dentro de casa. Jesus, no dia da grande ceia, da última ceia, aquela que a gente celebra todo primeiro domingo aqui na igreja, Jesus nesse dia, ele coloca na cintura uma toalha de escravo. Ele se abaixa e ele lava os pés desses caras aqui, Tiago, João, Pedro e todos os outros. Jesus se humilha para que nós entendamos que a humildade é gloriosa no reino de Deus. Então saca só, até Jesus entrar no mundo, todo mundo queria ser glorioso. A ideia que dominava esse mundo aqui no século I, que foi a ideia divulgada pelos gregos, da faculdade que eu fiz lá, a ideia era a seguinte: quanto maior, quanto mais imponente, quanto mais poder você tivesse, era melhor. Humildade era coisa de gente tola. Nesse mundo antigo, humildade é coisa de gente tola, de gente fraca. No entanto, depois de Jesus entrar no mundo, a gente admira os humildes. E eu assisto um programa desse que um cara, diretor da empresa, vira empregado lá, e eu acho o máximo. E você, quando conhece alguém que, poxa, tem muito conhecimento, mas é humilde, é uma pessoa bacana, uma pessoa cortês, uma pessoa educada, você acha isso admirável. Imagine o Rei dos Reis. Jesus nasce numa estrebaria. Jesus, o Rei dos Reis, anunciado por toda a história, aquele que era aguardado por todas as nações, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus, o Messias ungido, Rei, sacerdote, profeta, o único Jesus, nasceu num lugar em que seres humanos não nascem, em que animais nascem. Jesus nasceu num estábulo. Desde sempre, a vida de Cristo aponta para a sua humilhação, e a humilhação de Cristo é um presente para nós, porque existe um Deus bom, mas é um Deus bom que é rico em misericórdia, e olha para a gente e oferece o seu perdão. Se Deus fosse somente bom, a gente estaria perdido porque a gente é mau. Mas Deus é bom e rico em misericórdia. Ele se alegra em perdoar. E Ele vem ao mundo para isso. Jesus sacode a cabeça dos seus discípulos no seguinte sentido, dizendo: cara, estão entendendo tudo errado.
Vocês querem ser os maiores, não é para disputar entre vocês quem vai ser o maior, pelo contrário. Agora a briga é para ver quem vai ser o menor, quem vai ser o escravo, quem vai servir mais, quem vai sofrer mais pelo outro. A vida cristã envolve sofrimento, na verdade. Essa é uma das regras do reino de Cristo. A vida cristã envolve humilhação, rebaixamento. Você sabe o que é se humilhar? Humilhação é você se colocar numa posição que você julgue indevida para você. Humilhação é você se colocar numa posição que você acha que para você é rebaixada. Isso é se humilhar, foi isso que Cristo fez. Cristo fez isso literalmente, isso é humilhação. Você já se humilhou por Cristo de algum modo? Como que a gente vive isso? Vou tentar explicar para você nessa única aplicação. A aplicação: seja servo dos seus irmãos, assim você reinará com Cristo. Como é que você vive essa parada? O que você vai fazer daqui para frente, quando você voltar para casa? Seja servo, seja escravo dos outros, seja escravo dos seus irmãos, assim você reinará com Cristo. Irmãos, o que eu acho que falta muitas vezes para nós, como gente que vive a igreja aqui, nesse grupo de adolescentes, que vocês sejam servos uns dos outros, que vocês se humilhem. Você vai reparar que a gente é todo segmentado por idade, por exemplo. Por quê? Porque ninguém quer se rebaixar. A gente que está com 18, a gente acha insuportável andar com a pessoa de 13. Você não deveria achar assim, porque Cristo, o Deus, o Rei dos Reis, não achou insuportável andar no meio daqueles pescadores ali da Galileia, cara. Imagine o conhecimento de Cristo, aquilo que ele viu as galáxias se formarem. O sol, para ele, não é nada. Tudo que há nesse planeta de mais bonito. Você já viu alguma coisa bonita nesse planeta? Te dá duas imagens bonitas. Essa praia que tem aqui pertinho de Taquatiara. Cara, coisa linda. Cristo fez todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. É o que diz a palavra de Deus. Eu fui já a Arraial do Cabo, já foi alguma vez? Cabo Frio está valendo também? Alguém aqui já viu aquele mar de Cabo Frio, já viu aquele mar de Arraial do Cabo? Cara, coisa linda, Cristo fez isso, e ele quis andar com aqueles pescadores, e ele andava com um leproso, e ele andava com gente que todo mundo odiava, publicanos e pecadores, quem cobrava impostos, era gente que era cuspida todo dia. Jesus andava com essa gente, Jesus amava essa gente, tinha compaixão deles, porque eram como ovelhas. Sim, pastor. Jesus teve misericórdia de nós, irmãos. Jesus se compadeceu de nós. Cara, às vezes a nossa paciência acaba muito rapidinho. Eu tenho visto uma galera que quer pular etapa, quer ir para a fase da frente, de idade. Por quê? Porque não tem paciência de andar com a galera mais nova. Como que a gente consegue ser servo? Como que a gente consegue se humilhar? Cara, é trazendo os de baixo para perto e se abaixando para trazer os de baixo para perto. É andando com a galera mais novinha, ensinando a galera mais novinha a orar, a jejuar, a estar aqui nas reuniões de oração, a entender o que é a célula. Pô, a galera mais nova está chegando na minha célula, está tocando terror, está zoando tudo, porque eles não sabem o que é célula. Beleza, um dia foi você, há 200 mil anos atrás, fui eu também. É assim. E aí teve um irmão mais velho que teve paciência comigo para me ajudar, para me instruir, para me chamar a atenção também na hora que eu estava errado. Ó,
fica devagar aí, tá zoando demais. Agora é lugar de seriedade, agora você tem que prestar atenção. A gente está numa dificuldade aqui nesse ministério, por exemplo, de fazer as transições dos times. Porque tem vários serviços aqui que, a galera está servindo, mas está faltando gente para servir no lugar. Porque, de certo modo, a gente falhou, me coloco nessa falha também. De certo modo, a gente falhou nesse sentido, em fazer o outro crescer, em fazer o outro amadurecer, em ajudar o outro na sua fraqueza. Cara, se eu aprendi um instrumento, eu tenho que ensinar para outra pessoa, não é possível. Eu tenho que fazer isso, porque alguém me ensinou também. E se o outro não está tocando muito legal, eu tenho que ter toda a paciência com ele, porque tiveram comigo. Um dia eu não toquei muito legal. Eu já fui baixista, irmãos. Tempo glorioso da minha vida, fui contrabaixista, toquei muito. Minha carreira acabou rápido. Rapidinho acabou a minha carreira. Mas alguém me ensinou, e eu ensinei para alguém, que ensinou para alguém, que ensinou para alguém. É assim que essa roda vai girando. Se, quando a gente não está muito confortável, a gente sai fora, entende? Quando a gente não está muito confortável, a gente desiste. Cara, isso não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é para aquilo que está aprazível para mim, não é aquilo que é prazeroso, não é só o que é legalzão. O reino de Deus é quando eu sou servo, quando eu sofro no lugar dos outros, quando eu dou a minha vida. Quando eu tenho que explicar 1000 vezes a mesma coisa, é assim o reino de Deus. O reino de Deus é explicar 1000 vezes a mesma coisa. Esse é o reino de Deus. Galera, poxa, você que está mais velho aqui no UP, cara, permaneça no UP, beleza? Na idade que você está do UP, permaneça, beleza? E ensine a galera mais nova a permanecer também. Ensine a galera mais nova a servir no ministério que você serve. Ensine a galera mais nova a caminhar com Cristo, a ter uma vida de oração, a ter uma vida santa. Ensine a galera que está mais nova a esperar um pouquinho de mais tempo antes de namorar. Ensine a galera a fazer o certo. Ensine a galera a viver como crente. Ensine, faça isso, se rebaixe, se humilhe. É assim que você tem que agir como Cristo agiu. A sua recompensa vai ser gloriosa. A sua recompensa vai ser gloriosa. Cristo promete 100 vezes mais, agora e no porvir. Cara, olha só, a nossa recompensa não é só no porvir, não. A nossa recompensa é agora e no porvir. 100 vezes mais. Ele promete isso e Ele vai cumprir certamente. Ele é o Deus fiel que age dessa maneira. Meu irmão, sai daqui com essa convicção. Você não é rei de nada, nem eu, beleza? Nós somos servos de Cristo, somos escravos uns dos outros, devemos nos rebaixar, devemos sofrer pelo outro, devemos caminhar em união até que Jesus Cristo volte e seu reino se estabeleça, e aí sim, reinaremos com Ele para sempre. Que seja assim, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que nos desafia, Senhor, a sua palavra é maravilhosa, transforma o nosso coração a cada dia. Que seja assim, Senhor, a começar por mim, que eu seja servo dos meus irmãos, que eles sejam servos uns dos outros, e que a gente aprenda a sofrer para a Tua glória, assim como você sofreu. Ensina-nos, Senhor, no Teu cálice, no Teu batismo, nos ajude, transforme o nosso coração, ajuda esse ministério a ter prosseguimento nesse sentido, Senhor, de modo que os mais velhos abracem, recebam e ajudem os mais novos, que os mais novos aprendam o que é humilhação com os mais velhos,
que você salve pessoas aqui nesse lugar, que você encontre pessoas aqui nesse lugar, que seja assim para a sua glória, que seja assim em teu nome. Amém.